Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Piçarras. Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu vou ler de novo. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Quando se anda com Deus por um determinado tempo, essa aproximação vai trazer um certo tipo de refinamento em relação ao seu relacionamento. Então você vai conseguir entender, interpretar algumas coisas que Deus faz, como Deus faz. Você vai conseguir ter uma percepção melhor do que Deus fala e por que Deus está falando. Se existe algo que é muito comum no ambiente familiar, entre os pais e os filhos, é a linguagem do dizer muito em poucas palavras. Exemplo: teus filhos te conhecem muito bem pelo teu olhar. Eles sabem se você está calmo ou não. Eles sabem se eles devem ir ou ficar. Pelo teu olhar, eles sentem a aprovação e a reprovação. Por quê, pastor? Porque a aproximação alinhada ao relacionamento nos traz esse refinamento, e então nós conseguimos entender e interpretar esse tipo de comportamento. Quando você anda com Deus, não é diferente. Deus vai falar algumas palavras, talvez não muitas, mas as poucas que Ele falar serão suficientes para você interpretar o que Deus está te mostrando, o lugar para onde Deus está apontando, o que Deus está dizendo que vai fazer, o que Deus está te mostrando. A Bíblia é um livro fantástico porque tem um padrão específico de comunicação. Não há contradição nenhuma naquilo que Deus disse. Apesar de Deus falar com indivíduos diferentes, em eras, em épocas diferentes, em circunstâncias diferentes, você vai encontrar um padrão nessa fala. Quero destacar aqui essa manhã algo que impactou a minha vida durante esses dias, especialmente de sexta-feira para cá. Deus tem enchido meu coração com algumas verdades que eu confesso a vocês que eu gostaria de ter entendido há anos atrás na minha vida. De fato, Deus não nos vai revelar tudo em todo o tempo, mas existem tempos específicos da nossa história que causam uma ruptura no espaço, acho que físico e espiritual, para que Deus traga algumas revelações, não só para o momento, mas para uma grande mudança a partir daquele instante. Eu quero que você entenda algo. Em primeiro lugar, Deus tem um propósito para o seu futuro. Parece muito redundante usar a palavra propósito na mesma frase que o futuro, mas o fato de que isso acaba sendo importante é que não há futuro onde não há propósito. Para que haja um futuro bem estabelecido, para que haja um futuro a se ansiar, a criar uma certa expectativa, ele não pode ser um acidente, ele não pode ser coincidência, ele tem que ser fruto de um propósito. A linguagem de Deus, dentro desse aspecto, vai fazer com que um padrão específico na sua fala se repita. E a fala de Deus, em relação a essa repetição, é a palavra que nós mais tememos no dia a dia. Quando se fala de família, se teme nessa palavra. Quando se fala em casar, se teme em relação a essa palavra. Quando se fala em filhos, se teme essa palavra.
palavra é futuro. Há poucos dias atrás eu percebi o quanto as pessoas têm medo dessa palavra. E é justamente esse deslocamento de relacionamento com Deus que nos leva a algumas precipitações, fazendo com que nós acabamos colocando os carros na frente dos bois, trocando os pés, fazendo com que acabamos tomando decisões erradas, que como filho pródigo, ao invés de irmos para o Pai, acabamos saindo dele por causa das nossas preocupações e condições em relação às situações que nós enfrentamos na vida. Você, como pai e mãe, se preocupa com o futuro dos seus filhos. Você, como pai, como mãe, você faz planos para os seus filhos. Como pai e mãe, de alguma maneira, os teus recursos acabam com uma certa porcentagem sendo canalizado para o futuro dos seus filhos. E os seus filhos, por serem ainda crianças, como diz a música, vive o hoje como se não houvesse amanhã. Mas olha, o amanhã é certo na nossa história. Sem preocupação nenhuma, sem medo de como as suas ações vão repercutir, sem medo de quanto aquilo que eles fizerem vão custar, eles simplesmente fazem. Por que quem se comporta assim? São crianças, são imaturas, são inconsequentes. Mas os pais estão sempre dizendo: cuidado, meu filho lá na frente vai ser diferente. O que você planta é o que você colhe. É por isso que nós tememos quando ouvimos a respeito da palavra futuro. Deus o Pai não é diferente em relação a isso. O texto em que nós lemos vai mostrar assim um abrir de coração de Deus, tentando nos fazer como que um abrir da nossa cabeça para entendermos que o que Deus tem para você vai muito além daquilo que você está vivendo agora. Vai muito além daquilo que você recebeu até agora. Vai muito além daquilo que você conquistou até agora. Vai muito além daquilo que você é até agora. Por isso ele está dizendo assim: olha, muitos são os planos do coração do homem. Por quê? Porque planos têm a ver com aquilo que me trouxe até aqui. Plano tem a ver com o meu presente, com a circunstância do momento, com quem eu sou, com o que eu faço, com o que eu tenho agora. Mas ele diz: embora muitos sejam os planos do coração do homem, o que deve prevalecer sobre a nossa vida são os propósitos de Deus. Quando você lê a Bíblia Sagrada, você vai ver Deus falando, exemplo, Joel 2:28. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos. O que Deus está dizendo? Há de ser que depois, uma grande promessa para uma nação, ou para um povo também como nós, que está relacionada ao futuro. Porque Deus não pode te projetar para um lugar que ainda não esteja preparado por Ele. Embora só não seja visível aos olhos, nem perceptível ao coração, e muito menos apalpável às mãos, Ele prepara o lugar e te envia para lá. E esse lugar que Ele preparou vai sendo revelado aos poucos através daquilo que é fruto de nossa perseverança. Deus faz o jardim. Aliás, Deus começa fazendo tudo. Deus acende a luz, irmão Edésio. Deus constrói a casa.
Deus dá um jeito de fazer com que haja encanação, haja água. Deus prepara o pomar, Lucas. Deus faz com que as plantas antecipem o seu processo de formação e nelas, já após a preparação, produzam frutos. A Bíblia diz que Deus cerca aquele lugar e Deus chama aquele lugar de jardim, para que quando o homem que está sendo gerado em Deus se manifeste, já tenha de forma antecipada tudo preparado por Deus. Agora, embora Deus esteja interessado e muito com o teu amanhã, com o teu depois, com o teu futuro, embora Deus esteja apontando na direção do teu futuro, o teu arqui-inimigo, o teu diabo, aliás, o arqui-inimigo, o diabo, não é teu, ele está apontando para o teu passado. Enquanto Deus fala de futuro, o diabo fala de passado. Enquanto Deus enche o teu coração de motivação, enquanto Deus enche o teu coração de inspiração, o diabo vai apontar o passado para que ele venha furar esse balão, para estragar exatamente a tua festa que foi preparada por Deus. Deus vai falar daquilo que Ele faz, daquilo que Ele pode, daquilo que Ele tem, para que você em seu coração se sinta seguro e tranquilo e possa caminhar por um lugar que os teus pés ainda nunca foram. Mas o diabo vai falar daquilo que você fez, ele vai falar daquilo que você foi, ele vai falar dos erros, das mágoas, dos pecados que você cometeu. E sabe qual é o problema dessa mentira? É que essa mentira também tem propósito. E o propósito dessa mentira é para anular a possibilidade de que você viva o futuro que Deus tem para você. Se ele te convence daquilo que você cresceu ouvindo, que você não é nada, que você não pode nada, que você nasceu para ser um perdedor, que você nasceu para ser um Zé Ninguém, se ele te convence daquilo que ele sempre disse: você é burro, você é pobre, você é fraco, então ele consegue anular aquilo que Deus um dia disse, que você seria excepcional, que você seria alguém que andaria em excelência, que você seria alguém que um dia Ele poderia manifestar a glória dEle através de você. É por isso que na contramão daquilo que Deus diz, existe a fala do diabo. Só que enquanto Deus aponta para o nosso futuro, o diabo aponta para o nosso passado. Por isso a primeira coisa que nós temos que fazer para viver o propósito de Deus em relação ao nosso futuro, a primeira coisa é romper com as mentiras para poder viver as promessas. Infelizmente, às vezes eu lido com pessoas que estão convencidas de mentiras que foram contadas para elas. Pessoas que estão convencidas de mentiras que foram contadas para ela. E elas vivem uma vida de mentira porque fizeram da mentira a base da sua vida. E não o sabem, porque são infelizes, porque não há felicidade na mentira. Mascaram seus sentimentos para parecerem felizes demais em uma postagem no Facebook. E para isso precisam de tirar dezenas, desculpe o exagero, às vezes centenas de fotos para conseguir apenas uma que pareça convencer os outros. Enquanto não rompemos com as mentiras que foram contadas para nós, nós não podemos viver as promessas que Deus disse que faria na nossa vida.
Por quê, pastor? Porque as mentiras do diabo vêm para anular o potencial de Deus que está escondido aqui. As mentiras do diabo vêm para limitar os dons e os talentos que Deus te deu. Elas são uma barreira que precisam ser rompida, para que você descubra o que há lá depois do Rio Jordão. Lembra, eu ministrei alguns dias atrás o desespero do povo de Israel e de Moisés ao estar diante do Jordão, e a indignação do povo e as palavras do povo, como se Deus tivesse errado o curso, o que eles deveriam seguir, dizendo: mas o Senhor poderia ter cortado o caminho, o Senhor poderia ter dado voltas, mas o Senhor nos colocou em um beco sem saída. De um lado rochas, do outro também, diante o mar vermelho, e não dá para voltar para trás, porque vem Faraó com seus carros, cavalos e cavaleiros. A aceitação em relação à mentira acaba ditando o tipo de comportamento que nós temos diante das circunstâncias. Quem aceita mentira se comporta como alguém que está fora da promessa. Moisés vai orar e Deus fica bravo. Deus diz: Moisés, por que clamas a mim? A minha ordem é que marche. Então ele entende que Deus os levou ali para mostrar que aquilo que era uma grande barreira só era mais uma mentira que precisava ser rompida. Só era mais uma mentira que precisava ser rompida. Nós, além de rompermos com a mentira, nós precisamos romper com o excesso de passado para vivermos o futuro de Deus. Porque o futuro de Deus ainda não pode se manifestar enquanto estamos debaixo de excesso de passado. E excesso de passado é um problema, irmãos, para quem está aqui agora, e para quem tem planos de ficar mais muitos e muitos anos em família. Todas as vezes, ou quase todas, pelo menos muitas delas, quando eu sento com casais para conversar, eu encontro pessoas que estão cheias de excesso de passado. E as brigas, as confusões, as discussões mais longas da história deles são coisas que ao longo dos anos não foram resolvidas. Por quê, pastor? Porque é mais fácil guardar mágoa do que liberar perdão. Porque é mais fácil lembrar do que esquecer. Às vezes eu caio na besteira de perguntar para ver se eu não estou errado: mas quantos anos isso faz? Ah não, isso daí foi em 1900 e... Estamos em 2020. Excesso de passado precisa ser rompido para que o futuro de Deus seja liberado. Imagine isso aqui como o banco do meu carro. Eu abro a porta. Eu sento. Eu tenho dois tipos de visão. Primeiro, uma que é projetada pelo para-brisa. Olha o tamanho do para-brisa. É que o carro é grande do pastor. Esses dias uma irmã disse para mim assim: pastor, gosta de uninho, né? Eu disse: não, irmão, eu gosto de Corolla também. Para-brisa.
Hilux também? É de Hilux? Aqui do lado, retrovisor. Para-brisa e retrovisor. Para ajuste. Para estacionamento. Eu uso o retrovisor. Para ir a um destino. Para chegar em um propósito, eu olho no para-brisa. Você não vai encontrar ninguém lá em Balneário Camboriú atravessando a Avenida Atlântica de ré. Seria uma loucura. Por quê? Porque a probabilidade de acontecer um acidente é muito grande. Quem olha para trás nunca vai para frente. Tem gente querendo ir para frente, olhando para trás. Vai ter acidente, vai ter problema, vai ter prejuízo. Mas quando o Senhor me falou isso, sexta-feira ele disse assim: meu filho, sabe por quê, meu filho? Conta para minha igreja, para o meu povo entender por que o para-brisa é desse tamanho e o retrovisor é desse tamanhozinho. Por que, Senhor? Diga para o meu povo que o futuro do meu povo, que é o que está à frente, é muito maior do que o passado que ficou para trás. Olha o tamanho da janela do passado. Olha o tamanho da janela do passado. E agora olhe o tamanho da janela que te projeta para frente, para o futuro. Eu preciso dizer para alguém essa noite, para que haja felicidade que você tanto almeja e ainda não aconteceu. Você precisa quebrar o retrovisor, porque você tem olhado para trás demais. E ainda questiona porque as coisas não vão, porque as coisas não acontecem, porque as coisas estão paradas, porque parece que as coisas retrocedem. É porque olha demais no retrovisor. O Senhor me manda dizer essa noite: olha para frente. Olha para frente, olha para frente, olha para frente, olha para frente. Pastor, mas a minha vida era terrível. É Deus, quando fala de passado, o versículo que ele mais destaca é esse: porque eu pego os teus pecados, lanço ele no mar do esquecimento, para que eu não me lembre mais. Eu disse agora, alguns dias atrás, para alguém, o fato de que no Antigo Testamento Deus vai retratar a vida daqueles que estão vivendo na íntegra. Quando foi santo, quando pecou, pecou. Quando acertou, acertou, quando errou, errou. Sabe qual é o problema, irmão? É que Deus também deda pecado dos outros. Deus vai tratar, Deus vai mostrar para a nação de Israel o pecado de Davi. Deus vai mostrar os pecados que Sansão cometeu, os pecados, os absurdos que Salomão cometeu. Em tempo real, aquilo era presente. Deus está mostrando ao povo o que ele fez. Mas depois nós continuamos lendo a Bíblia e vamos para o Novo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento, na vida desses homens, era um passado, e Novo Testamento, futuro. Você vai ver Jesus falando de Davi sem falar do adultério que ele cometeu. Você vai ver o apóstolo Paulo falando de pessoas ali, como Abraão, Jesus falando de Abraão, Paulo falando de Abraão, sem contar os pecados que estão escritos lá no Antigo Testamento. Ah, pastor, mas por que eles não contaram os pecados? Porque eram problemas que já estavam resolvidos diante de Deus. Já estavam resolvidos. Nós precisamos romper com o excesso de passado.
sair deste tempo que muitas vezes ficamos presos por algumas coisas. Não só o excesso de passado, nós precisamos romper com os traumas para viver os sonhos. Porque sonho tem tudo a ver com o amanhã, com aquilo que está diante de nós, como a palavra propósito. Sonhos são aquilo que nós sabemos que nós precisamos trabalhar, ou aquilo que Deus disse que faria na nossa vida. Deus nos encheu de expectativas, e as expectativas de Deus geraram sonhos no nosso coração. Só que eles ainda não podem se manifestar, porque nós precisamos romper com os traumas do passado. Eu sei que eu falo essa noite para pessoas que estão vivendo ou viveram dias terríveis. Pessoas que ainda estão machucadas. Pessoas que ainda estão feridas. Pessoas que foram enganadas. Quem contou para o pastor? Você sabe quem falou para mim? Quem te via enquanto você chorava. Pessoas que foram decepcionadas, pessoas que foram violentadas, pessoas que foram traídas, pessoas que foram saqueadas, que foram enganadas, que foram usurpadas. Eu sei que te fizeram promessas das quais não honraram, não cumpriram. E um maltratamento em relação a um coração assim vai o tornar fechado para os outros, vai anular um monte de possibilidades. A principal delas é de ser feliz. Vai fazer com que você julgue os outros bons em relação àquele que era mau. E também vai te impossibilitar de viver aquilo que Deus disse que um dia você viveria. Porque os traumas anulam a possibilidade de viverem os sonhos. Deus essa noite quer despertar em você aquilo que um dia ardeu, aquilo que um dia queimou. Deus essa noite quer te curar de todos os traumas que você teve durante a sua vida, de cada palavra que te ofendeu, de cada imagem que você ainda traz do seu coração, de cada som que ainda dispara o desespero na sua alma. O Senhor essa noite quer te curar disso. Te curar disso, para que você possa viver os sonhos que Ele disse. Irmão, lembra de José? Lembra de José? Era uma palavra que nós poderíamos pregar a vida inteira e nós extrairíamos coisas incríveis. É como uma fonte que nunca cessa. Todo o percurso de José. José levanta de manhã, num belo dia, ainda criança, inocente. Alguém disse assim: não conte para os outros seus sonhos. Olha, gente, se tem um defeito que todo sonhador tem, é que é falador demais. Não conte para os outros seus sonhos. Alguém disse um dia: José levanta de manhã e diz: gente, bom dia, pai, mãe, meus irmãos, eu preciso contar o que eu sonhei essa noite. Eu sonhei assim, e Deus assim, fazia assim, e eu era assim, e acontecia assim, e a glória de Deus assim, e o poder de Deus assim. Os irmãos ouvem aquilo e ficam indignados. O pai coloca José sobre a sua visão. José está em alerta agora aos olhos do pai, e o pai começa a ver o andamento daquele menino sonhador. O pai dá a José uma capa, aquilo se torna um grande problema, mas também aquela capa acaba sendo uma chave que vai abrir algumas portas, das quais no primeiro momento, se José soubesse, ele não queria entrar, mas iria conduzir ele até o lugar central da vontade de Deus. Os irmãos planejam a morte de José, não o matam, mas o jogam dentro de um poço, de uma cisterna. Tiram José de lá e vendem José como escravo. José trabalha como escravo, é promovido, as coisas parecem que vão melhorar. José agora é o homem de confiança da casa. A mulher do Potifar, do dono da casa, dá em cima de José. José íntegro. Por que, se ele não tem mais pai, se ele está despatriado, se ele agora foi abandonado, se ele não tem mais mãe, se ele não tem mais irmãos, por que se manter íntegro?
Porque José era um sonhador. E José sabia que, embora Deus é o maior investidor de sonhos, Deus espera que nós entendamos que no cumprimento dos sonhos de Deus na nossa vida, existe a nossa parte que nós devemos fazer. José recusa, não vai ao quarto, à intimidade, à cama com aquela mulher. Aquela mulher levanta uma calúnia e diz que ela foi violentada. Então por isso José não é só mandado embora do melhor emprego da sua vida. José também, no momento de demissão, é levado à cadeia, ele fica preso. Preso lá dentro, José faz o que ele sempre fez, ele vai servir, ele vai ter alguns privilégios, enquanto ele está lá servindo como preso. 2 homens têm sonhos. Olha que interessante, a palavra sonho se cruza de novo na vida do sonhador. De novo na vida do sonhador, José interpreta sonhos. Um vai ser morto, o outro vai à mesa do rei. De fato é o que acontece. E um dia, depois de muitos anos, ainda preso, a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu de José. Mas um dia, depois de muitos anos, Faraó acorda de manhã, como um dia o menino José saiu do quarto dizendo: eu tenho um sonho. Faraó acorda de manhã preocupado e diz: gente, essa noite eu tive um sonho. Na hora, o Espírito de Deus faz o copeiro lembrar que um dia ele estava dentro da prisão e um dia ele teve um sonho. E enquanto ele teve um sonho, havia um homem que falava a linguagem dos sonhos. Faraó dá-nos uma lição incrível e nós precisamos aprender. Aquilo que José ainda não sabia porque era menino, é que só fala a linguagem do sonho quem é sonhador. Só fala a linguagem do sonho quem é sonhador. Faraó precisava de um homem que falasse a linguagem dos sonhos. Se você contar para a pessoa errada os seus sonhos, você vai ser lesado, você vai ser frustrado, você vai ter dificuldades. Eu disse, todo sonhador é falador e precisa falar. Você precisa identificar a pessoa ao qual você tem que contar os seus sonhos. Porque quando você conta os teus sonhos para gente frustrada, eles de forma frustrada vão tentar te barrar, frustrando os teus sonhos. Eles vão dizer assim: mas eu já tentei comigo e não deu certo. Olha, desce do cavalo porque vai chover. Espera sentado porque vai demorar. Não, isso é para todo mundo, menos para você. Nós não temos dinheiro para isso. Ei, acorda, para de sonhar. Gente frustrada carrega consigo essa sina. São tão reais que anulam a ação de Deus que é tão espiritual. São tão reais que não conseguem ver a ação de Deus ali diante. O Faraó precisa de alguém que fale a língua dos sonhos. E sabe qual é o mais interessante? É que depois de anos, encontram José lá no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, servindo e interpretando sonhos. Servindo e interpretando sonhos. José é levado à presença de Faraó. Faraó conta para José os sonhos. E Deus, o maior inspirador em relação aos sonhos, aquele que coloca isso no nosso coração, aquele que projeta o nosso futuro, diz assim: José, é isso, isso, e isso, e isso, e isso. José, para isso, José, foi para isso que eu te fiz tão sonhador. Porque o que você vai viver, José, vai além dos planos humanos. São os meus propósitos para a tua vida. É para isso. José revela para Faraó. Faraó entende que alguém a quem consiga interpretar sonhos é alguém especial. Faraó olha para a catástrofe que está para acontecer de 7 anos de vaca magra, 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra. Faraó olha para a catástrofe dos segundos 7 anos. Eu preciso de alguém que não seja normal. Eu preciso de alguém que rompa com as possibilidades dessa vida e consiga trazer
um certo tipo de administração sobrenatural. Se você consegue interpretar um sonho desse, então você consegue fazer com que um sonho desse se cumpra. José assume o lugar de governador. Diga-se de passar de forma muito rápida que após os 7 anos de vaca gorda, e com muita fartura e ainda com celeiros muito cheios, veio os 7 anos de dificuldades, e as nações começam a descer para o Egito para comprar alimento. José, um bom administrador, começa a comprar o gado, as terras, as pessoas. Um dia, enquanto José fazia o seu belo trabalho, José está lá administrando e entra alguém, conversando com alguém. Olha como que Deus faz. José conhece a voz. Deus no seu coração diz: estes aí são teus irmãos a quem te venderam como escravo. José não se revela, aliás, nem o idioma natural da sua terra ele fala para que os seus irmãos não o conheçam. Os irmãos vão, os irmãos vêm, algumas coisas acontecem e por último eles trazem um irmão mais novo a pedido de José. José cria um meio para que os seus irmãos sejam coagidos e ele possa ficar com o seu irmão mais novo. Os irmãos, enquanto voltam para a casa de Jacó, no meio do caminho eles dizem o seguinte: por certo nos sobreveio como castigo aquilo que um dia nós fizemos e não contamos para o nosso pai. Nosso pai quase morreu quando o pai recebeu a notícia da morte de José. Agora o pai vai morrer quando souber que nós perdemos Benjamim. José pega Benjamim, leva Benjamim para os seus aposentos. Benjamim muito apavorado com tudo que vai acontecer, e José revela e fala assim: calma, Benjamim, é tudo encenação. Aqui quem fica tranquilo, aqui quem está aqui é José. Os irmãos voltam em desespero. Diz a Bíblia que eles estão lá negociando com o vendedor de alimento, enquanto José está em uma outra sala atrás das cortinas. A Bíblia diz que algo rompe dentro do coração de José, e José começa a chorar. José chora tão alto, que as pessoas que estão ali, inclusive os irmãos de José, dizem: é certo que Faraó vai ouvir o choro do governador do palácio e por isso nós vamos morrer. Enquanto eles estão desesperados porque o governador está chorando, José sai de trás das cortinas e no idioma dos seus irmãos ele diz: meus irmãos, não temam, sou eu, José. Glória a Deus. Eles se jogam no chão e dizem: nós já achamos que estava ruim porque era o governador que estava chorando. E agora pior será, porque o governador é o irmão a quem nós vendemos como escravo. José olha para ele e diz: meus irmãos, tudo o que aconteceu tinha que acontecer, porque para tudo isso Deus me fez governador, e o livramento da casa de meu pai virá através de mim. Ei, por que o pastor está falando isso? Porque José era um sonhador, mas os sonhos de Deus não podiam romper na vida de José, enquanto José não rompesse com os traumas de uma vida inteira. Porque ele poderia ter se magoado, porque ele poderia ter se ofendido, porque ele poderia ter se enclausurado, porque ele poderia ter se angustiado, porque ele poderia simplesmente ter abandonado todas as possibilidades, mas na medida em que ele era ferido, ele se permitia pelo Espírito de Deus ser curado. Por quê, pastor? Porque pessoas curadas podem ministrar a cura, mas pessoas doentes não. Existem almas que Deus quer curar através de você. É por isso que nessa noite Ele quer começar pela tua alma.
Por quê? Porque precisa romper com os traumas da vida, para que você seja o quê? Alguém que vai vivenciar os sonhos de Deus. Fique de pé comigo, por favor. Vem cá, pessoal. A linguagem de Deus está tão relacionada ao futuro, que a maior expressão de Deus em relação ao futuro chama-se semente. Parece que não é nada semente, porque é pequena demais. A semente, embora traga em si uma história, porque um dia ela saiu de uma árvore que deu um fruto e ela saiu lá de dentro. A semente, bem cuidada, adubada, a semente plantada em terra certa, traz um enorme potencial de uma projeção ao futuro. Deus essa noite está te dando uma semente de entendimento, uma semente de inspiração, uma semente de impulso. Por quê? Porque o que Deus tem para você não se resume a este momento agora. Independente de qual seja, pastor, estou passando o pior momento da minha vida. Independente de qual seja, isso não é um resumo e muito menos um ponto final. É uma página de uma história inteira. E olha, o que Deus tem para você, pastora Bárbara? O que Deus tem para você, Kate? O que Deus tem para você, Léo? O que Deus tem para você, irmã Lete? O que Deus tem para você, Jenny? Em relação ao futuro, é muito maior do que aquilo que você viveu até aqui. O que Deus disse de manhã, eu vou dizer de novo, Jonas, o que Deus tem para você no futuro é muito maior do que aquilo que você viveu até aqui. Nem se compara. O teu passado é como olhar num retrovisor, é desse tamaninho assim, ó, comparado que é um olhar no para-brisa. O que Deus tem para você está relacionado ao teu futuro. Eu fiz uma última oração em relação a essa palavra. E eu disse, Senhor, se houver alguém na igreja. Eu disse, Senhor, se houver alguém na igreja, velhinho demais, sem perspectiva de vida, porque os anos já se foram. O Senhor me disse assim: diga para ele que o futuro dele é muito maior do que o seu passado. Por quê? Porque a consumação de tudo o que diz respeito a essa vida é um encontro com o Criador face a face. É um encontro com o Criador face a face. Esse é o maior de todos. Nos aguarda. Para isso é uma oração que encerra o livro de Apocalipse. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E quem tem sede, diga venha. E quem quiser, venha também. Porque o Espírito e a noiva dizem: vem. O que é essa oração? É um pedido por aquilo que está por vir. É uma oração pedindo para que o futuro de Deus venha sobre a sua vida. Ei, hoje é noite de romper com as mentiras. Hoje é noite de romper com o passado. Hoje é noite de romper com os traumas. Por quê? Porque o futuro de Deus nos aguarda. Livres, leves e soltos, caminhando, não voando, em direção ao futuro de Deus que nos aguarda.